Boa noite, queridos. Vamos iniciar então o nosso estudo do Evangelho. Como de hábito, vamos rogar a Deus e Jesus, a todo o plano maior que nos abençoe a todos, que nos protejam, que nos iluminem, que nos cubram com a sua lucidez, com a sua misericórdia, que assim seja. Então, nós estamos aqui num dia e horário novo, né, para que a gente possa fazer esse estudo com mais tranquilidade. Oi, Alze, que bom que estás aí. Que bom. Obrigada. Então, o nosso estudo de hoje está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5º, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Bom, então ele começa com a seguinte máxima. E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Bom, está também no Evangelho de Mateus. Então, pessoal, a princípio pode parecer estranho que Jesus, alguém pode pensar assim, mas como é que Jesus que pregava o amor? Oh, boa noite, deixa eu ver o que é que tá dando. Oi, Regi, tudo bem? Então, as pessoas podem perguntar assim, como é que Jesus que pregava o amor universal, o amor fraterno, como é que ele pode ter feito uma fala dessa aí, né? Meio que desfazendo, né, da família, da mãe, dos irmãos. Então, é claro que nós sabemos que Jesus não perdia toda e qualquer oportunidade para deixar uma lição. Essa é que é a questão. Jesus, onde ele visse uma brecha, uma frestinha para poder dar uma lição, ele aproveitava. Oi, Tetuxa, tudo bem, meu amor? Então, ele viu naquilo ali uma oportunidade de agora que eu vou mostrar para eles como é que é. Lembra daquela história do trem? Os passageiros no trem, que você vai decidir quem que você salva, se você salva o que está no túnel, se você salva os passageiros. É como se fosse uma situação dessa. Então, eu não vou salvar quem não tem parentesco comigo, eu vou dar preferência aos parentes, mas nós não sabemos da extensão do nosso parentesco espiritual. Oi, Kiki. Então, gente, aqui tem algumas lições aqui que a gente pode colher disso. Primeiro, que Jesus ali quis dar essa visão da família universal, que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que essa relação familiar, essa relação consanguínea, ela é temporária, ela é passageira. Então, claro que a gente sabe que nós reencarnamos em núcleos. Então, o próprio Evangelho diz que quando nós estamos lá no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, que é criada uma administração, uma programação reencarnatória para nós, nos colocando dentro de um núcleo. Oi, Maria Luísa. Então, nos colocando dentro de um núcleo familiar, tá? Onde haja pessoas com as quais nós tenhamos compromissos e vínculos, ok? Então, compromisso por quê? Porque são pessoas com quem nós temos que reajustes a realizar, tá? E vínculos, porque são pessoas que estão vinculadas a nós por laços que podem ser de afeto ou de desafeto também. Então, por isso que na nossa família tem pessoas
que nos apoiam e tem pessoas que nos perseguem às vezes até. Acontece, né? Então, nesse planejamento, tá? A gente vai reencarnando à medida que a gente vai criando reajustes, executando esses reajustes, nos acertando, aparando as arestas com as pessoas. Não existe mais a necessidade de numa próxima encarnação elas obrigatoriamente estarem na mesma família. Então, por isso que você tem pessoas que você encontra e que você cria laços de amizade e que você fala assim, pá, mas aquela pessoa ali é uma pessoa que eu me dou tão bem, eu me identifico tanto, eu tenho tanta afinidade com essa pessoa, que é mais do que se fosse um irmão. E às vezes é mesmo. Espiritualmente são pessoas que têm muito mais, tá? Vínculos de afeto, de estreitamento desses laços, do que aqueles que estão agora tentando construir esses laços, entende? E isso não é demérito. Não quer dizer que as pessoas que estão na sua família e que são antagônicas, que você tem que desprezar. Não, pelo contrário, você tem que trazer para perto de você. Você tem que buscar construir esses laços. Você tem que e fortalecer aqueles vínculos de afeto que já existem. Então, quando você realiza os reajustes, não há mais necessidade da consanguinidade na reencarnação, certo? E aqueles que você cria, aí é que tá, aqueles que você cria um compromisso de desafeto, se prepara, porque na próxima encarnação essa pessoa vai, porque existe uma administração que tem por objetivo realizar este reajuste. Então a tendência é que essa pessoa aos poucos vá chegando. Oi, Síria, querida. Então essa pessoa vai aos poucos chegando, reencarnando em núcleos cada vez mais próximos do seu, até que uma hora ela reencarna como parente consanguíneo. E aí você tem que realizar o reajuste. Então o que isso nos diz? Que aqueles que estão mais próximos, só que ama o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? A princípio, o próximo é qualquer pessoa. Se nós pensarmos numa escala universal, o mais próximo é quem está dentro do planeta conosco, porque do planeta nós não podemos sair. Mesmo que a gente quisesse, nós não poderíamos sair. Então, numa escala universal, o próximo é quem está no planeta. Se nós puxarmos isso para uma escala menor, numa escala social, o próximo, o mais próximo, é aquele que reencarna na nossa família. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Faz para ele o que você gostaria que fosse feito para você. Responde a ele da forma como você gostaria que te respondesse. Então, aí você vê que por que é que nós temos tantos adversários dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar. Às vezes filhos, às vezes os pais, às vezes irmãos, né? Às vezes parentes que estão um pouco mais próximos, né? Em parentesco de segundo, terceiro grau, mas que daqui a pouco vão chegando mais para perto. À medida que a gente consegue suportar, que a gente consegue se tolerar. Porque o que é que o Evangelho diz? Que nós devemos primordialmente trabalhar em nos suportarmos. Nos suportarmos é o quê? Trabalhar a tolerância e o suporte mesmo, o suporte de ajuda. Que ele diz que já é uma coisa muito boa. Ah, mas eu não tenho obrigação de amar de coração. Gente, não existe esse negócio de você forçar um amor que não existe. Forçar, eu vou me obrigar a amar o outro. Isso não existe. O amor é um processo natural, ele tem que ser desencadeado por um mecanismo natural. Então a primeira coisa, como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece, que você nunca encontrou? Então primeiro você tem que conhecer, você tem que conviver, você tem que se testar, né? E Deus sabe, né, como tem testes nisso,
para que um dia você comece a construir os vínculos de afeto, e aí nisso entra também a tolerância, entra a paciência. Então, e esses que estão no nosso, que a gente pode pensar nisso, por que é que Deus faz isso? Colocar no nosso caminho pessoas que a gente diz assim que não aguenta, a gente diz, mas aguenta, tá? Porque se não aguentasse, Deus não colocaria. E Ele coloca exatamente para que a gente possa desenvolver essas virtudes. A virtude da tolerância, a virtude da paciência, porque como que nós vamos desenvolver isso se nós não recebermos um teste? Como é que nós vamos receber, como é que nós vamos desenvolver a nossa paciência, por exemplo, que quem não precisa desenvolver, mas como que nós vamos desenvolver se não tivermos ao nosso lado pessoas que vão nos impelir a essas situações que nós vamos ter que educar a nossa paciência? Então é claro, tudo tem uma medida educativa, tudo tem um propósito educativo, de evolução, de progresso. Então, aquele que é o mais rebelde, normalmente é aquele que sente mais no seu íntimo fluidicamente a presença do agressor. Isso é uma coisa para a gente pensar. Ah, porque meu filho é rebelde, meu filho não gosta de mim. Mas na hora, se ele precisar te defender, ele vai defender, porque existe já um mecanismo, uma construção nisso, né? Então, Síria, família é o nosso maior exercício para despertar e fortalecer as virtudes. Claro, exatamente, está corretíssimo. Porque a família é aquilo do qual você não pode fugir. Eu diria assim, ó, que a família é uma clausura, tá? É uma clausura. Ah, mas eu não escolhi ser filha do fulano. Escolheu e concordou. Foi consultado. Porque reencarne compulsório é lá um que outro. Isso antigamente, na época da humanidade primitiva, isso podia acontecer muito. Mas hoje em dia, com o nosso nível de consciência, que quando você aqui em vigília, acordado, a gente pode não notar muito isso, tá? Tetuxa, quem não está sendo testado? Me diga. Quem? Me aponta uma pessoa que não está sendo testada. Todo mundo. Todo mundo que está nesse planeta está passando por esse teste. Tá? Então, mas é uma situação que dali, imagina, o parente distante, ou o amigo, o conhecido, se você se indignou, se você não gostou de alguma coisa, você vira as costas e vai embora. Agora a família, você vira as costas e vai embora? Como? Né? Vai morar sozinho, vai ser um eremita, sei lá, um ermitão. Aí o que acontece? Você, na hora, só que a família, ela tem essa coisa. Se briga, tá? Que eles dizem, o plano espiritual diz que é o cadinho. Sabe o que é o cadinho? O cadinho é um vasinho pequenininho, um potinho de cerâmica, tá? Que usa-se nos laboratórios para fazer mistura química. Então eles pegam aquele cadinho, bota os produtos, pega um socador, soca o negócio ali, mistura, aí pega, sabe assim? Vai com aquele socador. Então eles dizem que a família é o cadinho onde cria-se aquele amálgama, onde as pessoas estão ali sendo, sabe, espremidas, onde estão sendo um burilando o outro. Um é a lixa que vai parar a aresta do outro, né? Deixa eu ver quem é que tá falando aqui comigo. Síria. Quando a gente se sente bem na doutrina tolerante, aparece o familiar para nos testar e por todo o esforço abaixo. E por todo o esforço abaixo. Eita lasqueira. Então, assim, ó. O que eles vão observar muito? Eu lembro assim, Síria, sabe? Que a minha mãe, ela era de formação católica, sempre assim, sabe? Eu tenho, assim, lembranças muito boas, muito felizes da minha mãe em relação a essa questão da religiosidade dela. Porque a minha mãe, assim, era pessoa bem da igreja, sabe? E daquela que era tanta igreja que dava de dedo da cara do padre, sabe? Brigava aqui, tu é funcionário, sabe? Naquelas, não sei a quem puxei. Então, e ela tinha, assim, essa fé dela muito bem estruturada. E quando eu comecei a frequentar o centro espírita, ela, a princípio, obviamente, ficou meio assim, né?
Mas depois chegou um determinado momento em que ela pedia que eu aplicasse passe nela. Aí ela dizia assim: ah, mas pelo menos assim, vocês estão fazendo bem, né? Vocês fazem o bem. Por quê? Porque ela observava. Ela observava que a doutrina espírita era uma coisa que nos impelia para a prática do bem, mesmo sendo imperfeitos. E isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa legal. Que mesmo dentro da nossa imperfeição, o Espiritismo nos impele à prática do bem. E é isso que conta. É isso que vale. Pobres de nós que ainda precisamos de uma religião para nos colocar, para nos sintonizar, sabe, na prática do bem, entendeu? Porque tem pessoas que não precisam mais, tem pessoas que já têm isso dentro de si, já cristalizados. Eu acredito realmente que vai chegar um momento, até porque assim, ó, a doutrina espírita, ela não foi criada, ela não foi assim, sabe, sintetizada para ser uma religião, para ser uma igreja à parte. Não. Ela foi criada para ser um grupo, um conjunto de conhecimentos que poderiam ser utilizados por qualquer pessoa de qualquer religião. Entendeu? Só que como os espíritas começaram a ser perseguidos, eles começaram a se agrupar como os primeiros cristãos, né? Começaram a se agrupar em locais, a se esconder mais assim, para poder estudar, para poder conhecer as coisas. E aí nisso acabou sendo que meio que inevitável que criaram-se as casas espíritas por conta disso, entende? Mas no cerne mesmo, a doutrina espírita não tinha esse propósito de ser uma igreja, entendeu? Então, mas eu acredito mesmo que vai chegar um momento em que nós vamos precisar simplesmente desse conhecimento, que é o conhecimento que Jesus está passando, da família universal, de cuidar dos outros como a gente quer que cuidem de nós. E isso vai ser suficiente para que a humanidade inteira viva em paz. Então, Maria Leopoldina, se você não fosse espírita, fracassaria nessa encarnação. Pois eu acho que eu também, sabe, Maria Leopoldina? Acho que eu também. Eu acredito que, só que assim, ó, as pessoas, eu antigamente, sabe, Maria Leopoldina, eu pensava assim, ó, eu cheguei no centro espírita por indicação de alguém, não fui pelo sofrimento, não fui porque perdi alguém, não fui porque tava com, sabe, problema de mediunidade, porque via coisa. Nada, um dia uma pessoa falou pra mim sobre a doutrina espírita e eu olhei e disse, pá, que legal, é isso aí que eu quero. Era isso que eu procurava. E cheguei lá no centro e me adaptei e tudo, e eu pensava assim, pá, olha, eu pensava assim, pá, que sorte a minha que não vim pelo sofrimento. Que sorte a minha que não sei o que. E hoje eu olhando para trás, depois de, sei lá, mais de 25 anos, eu penso assim, ó, nossa, como eu precisava da doutrina espírita e não sabia. A questão é essa. Eu não tinha consciência, eu não tinha noção do quanto eu precisava daquilo. Precisava demais. E eu sei que precisava porque eu me vejo hoje, embora a gente veja o tanto que a gente ainda precisa se melhorar, mas eu olho para mim hoje, olho para mim naquela época e vejo quanta coisa errada que eu fazia naquela época e hoje eu não faço mais por causa da doutrina espírita. E por causa dos bons exemplos também que eu recebi das pessoas que cruzaram o meu caminho. Que nisso eu acho assim que realmente assim Deus é muito bom, ele bota no nosso caminho pessoas que vão ser os nossos professores. Os nossos apoiadores, os nossos mestres, essas pessoas que nos ensinam a fazer o bem, são os nossos professores, mas os desafetos são os nossos educadores. São aqueles que nos obrigam, né? Claro, Tetuxa, nada é acaso, nada. Não existe nada. Inclusive isso é bíblico. Não se desprende uma folha de uma árvore, não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão de Deus. Então tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Então assim, ó,
O acaso para nós, coincidência, são palavras que não nem fazem mais parte do nosso vocabulário, né? Agora, nesse texto aqui de Marcos e de Mateus, tem uma coisa aqui que precisa chamar a nossa atenção, que a gente entende que a família, né, que a família é a família universal, que a nossa família que hoje é consanguínea, um dia será parte da nossa família espiritual. Hoje nós temos pessoas que são da nossa família espiritual que estão encarnados e tem um monte da nossa família espiritual que estão desencarnados e que estão lá olhando por nós e que estão lá torcendo por nós e que vêm periodicamente para nos visitar, para ver como é que a gente anda, e eles chegam no nosso ouvido que é a nossa mente, né? E eles nos intuem, olha, tá bom, você tá fazendo legal aqui, mas tem alguma coisinha ali que você precisa melhorar. Então eles vêm para nos dar esse gás, entende? Pra gente continuar, para que a gente não desanime, entendeu? Porque as conquistas vêm aos poucos mesmo. Então, a Síria está dizendo aqui que a nossa reação aos desafetos é de afastamento, porém são eles que nos testam, nos burilam, nos impulsionam ao progresso moral. É isso aí, né? Eles são os nossos maiores educadores, né? Ô Rebeca, querida, passa por umas cacas, mas para nos posicionarmos e agirmos de alguma forma. É isso. As cacas pelas quais a gente passa é alguma coisa para nos botar ali, ó, contra a parede, assim, ó, agora você vai ter que tomar uma decisão. Seja ela boa, seja ela ruim, mas você vai ter que tomar uma decisão. Desce desse muro, faz alguma coisa, né? Até porque eu estava vendo esses dias. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico realmente, tá? Quem basta ler poucos trechinhos do Apocalipse que a gente vê que nós estamos realmente vivendo na época da grande transição. Então ali eles dizem assim, eles usam palavras assim fortes, porque é para sacudir a gente mesmo, entende? Então eles falam assim, ó, que os mornos serão vomitados. Então a gente pensa assim, pensa aí na última vez que você vomitou. Horrível, né? Pensa o que é o vômito. Vamos falar de vômito agora. Olha só que fina. Então, gente, o vômito é uma coisa agradável? Não, né? Só no bebê. O bebezinho que dá aquela golfadinha, que escorre aquela mingauzinha que não, tudo bem, né? Agora, depois que você cresce, o vômito é uma coisa violenta. Expulsa aquela coisa naquele jato violento. Então, veja a imagem que eles quiseram construir. Os mornos serão vomitados. Então significa assim, ó, que quando nós tomarmos decisões ou deixarmos de tomar decisão, porque isso é uma coisa importante, a inércia, a gente não peca só pela má escolha, a gente também peca pela omissão. Nós pecamos muito pela omissão, demais. Então o que acontece? Existe um padrão de atitude, tá? De atitudes, de procedimentos que são exigidos para a regeneração planetária. Então, lá no início do Evangelho, que fala lá na categoria de mundos habitados, tarará, que a gente já passou por isso tudo. Então, lá quando fala dos mundos regeneradores, eles falam o seguinte, categoricamente. No mundo de regeneração, não avançar significa recuar. Então significa que aquele que se omite, entendeu? Olha, eu não vou me meter nisso. Não quer dizer que a gente tem que se meter em tudo, se meter na vida dos outros, se meter não sei o quê, fazer o que não entende. Não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de pessoas que não agem em prol do benefício próprio e da sociedade, ok? É disso que estão falando. Então, pessoas que ficam em cima do muro, tá? Porque eles dizem no Evangelho, no Apocalipse, sejam quentes ou frios, os mornos serão vomitados. Ou seja, os neutros, como é que a gente chama hoje em dia, Síria? Os isentões. Os isentões, ok?
Tá vendo o troço acontecer do lado e não toma atitude. Tá vendo a coisa indo, sabe, se encaminhando pro abismo e não faz nada. Porque não quer se incomodar. Pode até não se incomodar agora, mas será vomitado. E olha a violência da situação. E veja, não é Deus quem vomita. Não é Jesus que expulsa. Não é o plano espiritual que projeta essas pessoas para uma condição inferior. Não, é a própria consciência da pessoa. Que depois, quando termina a encarnação e ela passa a existência em revista, tá? Na mente, que é aquela história de que a coisa passa como um filme, isso é verdade. Vai passar mesmo. Passa como um filme e a pessoa olha aquilo e naquela fração que ela consegue vislumbrar tudo, porque a consciência está desse tamanho, então a pessoa vê e ela mesma, ela é a sua juíza, ela é a sua promotora, ela é a sua acusadora, e ela mesma se coloca numa situação em que ela se projeta magneticamente, tá, para planos que já não condizem mais com o plano de regeneração. Tá? Hoje eu lembrei da água. Então, isso nós precisamos entender. O que isso tem a ver aqui, né, com esse trecho aqui de Mateus e de Marcos? Então, Jesus responde: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok? Quem fizer a vontade de Deus. Agora vamos lá, para a pergunta de $1 milhão. Quem é que está fazendo a vontade de Deus? Quem pode assegurar que está com segurança, que está fazendo a vontade de Deus? Aí a gente olha aí, casas fechadas, casas espíritas fechadas. É a vontade de Deus, será? Nós não vamos falar dos outros, nós vamos falar de nós. Se Jesus fosse manifestar uma opinião a esse respeito, deixa esse pessoal procurar coisa na internet. Ajuda? Será que isso substitui realmente uma casa estar aberta, recebendo as pessoas adentrando os portais da casa, que não são só os portais, os umbrais físicos, mas os umbrais espirituais da casa, que são os portais da casa, né? Estamos, Rebeca, fazendo muito pouco, tá? Então, mas você imagina as pessoas entrando ali, recebendo aqueles bálsamos que o plano espiritual prepara com muita antecedência, pessoas que estão ali unidas, sintonizadas naquela mesma frequência vibratória, saindo dali melhores que quando chegaram, pessoas que estão passando por problemas de depressão, olha, eu estava vendo hoje lá no Japão, tem mais pessoas desencarnando por causa de suicídio do que por causa de doença. E isso é o quê? Esse desespero, essa angústia afeta mais a quem? A quem está do lado de Deus ou quem acha que Deus abandonou? Então, assim, ó, nós temos um compromisso muito grande de não permitir que as pessoas esqueçam de Deus, entendeu? E não permitir que as pessoas criem a imagem, a ideia de que Deus as abandonou, porque isso não é verdade. Então, quem é que está fazendo a vontade de Deus? Então, se a gente parar para analisar, quando passar esse trem que vai carregar esse bando de gente para os mundos inferiores, esse trem vai lotado. Vai com bastante gente, eu espero. Pode ser que eu esteja lá pilotando, né? Mas a gente pelo menos tem que tentar fazer alguma coisa. Então aqui Jesus é categórico. Quem é que
está realmente, que pode se dizer, né, que está do lado de Jesus, que é da família espiritual de Jesus. Porque existe uma falange no plano espiritual, tem uma falange que luta contra o cristianismo e que eles falam dos cristãos com desdém, dizendo: ah, isso é o pessoal do Cordeiro, entendeu? Eles fazem isso. Vai chegar um dia que eles vão sentir falta do Cordeiro, que eles vão se arrepender e vão voltar, vão voltar. É o filho pródigo, vai voltar para casa, tá? Jesus também falou deles. Só que nós que estamos tentando fazer parte ali da falange do Cordeiro, tá? Que é de Jesus, nós queremos que pelo menos quando chegar o nosso momento de voltar ao plano espiritual, que a gente não volte de muletas espiritualmente falando. A gente quer estar firme, a gente quer estar pronto para o trabalho, né? Então a gente pensa assim, ah, mas nós somos assim, nós ainda somos pessoas tão rudes, ainda somos pessoas tão endurecidas. Somos, mas lembra de Pedro. Pensa em Pedro. Pedro era um pescador, ranheta, tá? Pedro era casca grossa, mas tinha um coração, gente, um coração fantástico. Mas era um cara que fazia julgamentos apressados, entendeu? Era rabugento, era aquele, sabe, que queria se adonar de Jesus. Vem cá, tira esse pessoal aí, deixa Jesus descansar, entendeu? E era uma pessoa que achou que estava fazendo tudo certo, e era... Ele até, por muitos momentos, foi vaidoso, foi orgulhoso, que se achava superior até os outros, até que Jesus diz assim, cara, vai chegar uma hora que tu vai me negar, tu vai negar que me conhece. E disse, eu? Não, mas nunca na vida, nunca. Tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Quando ele negou a 3ª vez, ele lembrou daquilo. E aí ele pensou assim, o que é que passou, qual foi o filme que passou na cabeça de Pedro? Ele pensou assim, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia, ele me conhecia, ele sabia dos meus defeitos, ele sabia das minhas limitações, ele sabia da minha ranhetice, da minha rabugice, ele sabia todo esse jeito amalucado que eu tinha, ele sabia tudo, e ele sabia que eu ia negar ele, ele sabe, e ele nunca me renegou, nunca. Nós não vamos ser tratados de forma diferente, nós vamos ser tratados da mesma maneira, nós vamos receber inúmeras oportunidades. E Pedro, quando terminou a sua vida, que ele foi crucificado, tá? Mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de desencarnar da mesma forma que Jesus. Pô, um cara que é crucificado de cabeça para cima, o que acontece? Os braços ali presos, o corpo pesa, o próprio peso do corpo esmaga os pulmões. É isso, né, Kiki, que acontece? A pessoa tem aquele colapso respiratório, né? E morre mais rápido. O cara que é crucificado de cabeça para baixo, ele demora muito mais para morrer. Sofre muito mais tempo. Ele demorou tanto para morrer que uma hora um dos soldados vai dizer assim, pô, mas esse cabra não morre, irmão. Esse camarada não morre. Pegou e foi lá e deu-lhe uma pedrada na cabeça do Pedro para ele morrer. Entendeu? Quando Pedro desencarnou, quem que veio receber? Você só tem uma chance de adivinhar. Começa com J, termina com Jesus. Veio receber, levou ele para uma morada, um spa genial que ele preparou lá para ele, né? Coisa assim de primeiríssimo mundo, né? E Jesus ficou lá com ele 15 dias lá com ele, isso narra Humberto de Campos, ficou 15 dias lá com ele, matando a saudade. Chegou uma hora e disse assim, ó, Pedro, seguinte, ó, querido, agora eu preciso trabalhar, entendeu? Porque eu deixei a coisa
entregue na mão de pessoas que eu confio muito, que são excelentes, mas eu não posso, eu não paro de trabalhar, né? Eu sou um anjo, né? Entendeu? Eu não paro de trabalhar. E ele disse assim, não, mestre, mas fica. Ele disse assim, não. Aí ele disse assim, então faz assim, deixa eu ir contigo. Quer ir comigo, né? Não, eu já descansei, deu 15 dias, tá bom, agora vamos trabalhar. Voltou pro trabalho. E era um cara endurecido, entendeu? Quando tava aqui era um cara endurecido. Então, nós temos que começar a entender como é que Jesus trabalha. Jesus não, ele dizia, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para o trabalho que estava por ser feito, entendeu? Essa que é a questão. Deixa eu ver o que meus amores estão falando aqui. Síria. E Paulo, que perseguiu, apedrejou, e assim que cruzou a estrada de Damasco, abriu os olhos, abandonou a culpa e partiu para o trabalho do Cristo. O Paulo, quando ele viu aquela luz, que era uma luz espiritual, tá? Que cegou ele na estrada de Damasco, ele estava indo para Damasco para ir na casa de Ananias para matar o cara. Vou lá matar esse cristão que tá, esse baderneiro que tá lá, entendeu? Aprontando horrores. Aí quando ele viu aquela luz, que era uma luz espiritual, alguns ainda discutem se a luz era espiritual ou era física. Era espiritual, tá, gente? Por quê? Porque só quem viu foi ele e o cavalo se assustou, jogou ele no chão, ele olhou, viu aquela luz ali, pá. E os servos que estavam com ele, ninguém viu nada, ninguém entendeu nada. Então não era uma luz física, era uma luz espiritual. E ele ficou cego. Aí como era uma luz espiritual, a luz espiritual cegou o cara. Como? Por que não cegou o cavalo? Por que teve esse efeito de cegar o Paulo, que na época ainda era Saulo, né? O Paulo é porque virava cristão, era uma nova ordem, né? Então, que não é a mundial, pelo amor de Deus, não, era uma ordem cristã. Eles mudavam o nome, né? Todas as ordens iniciáticas, eles têm esse protocolo, né? De dar um novo nome como se fosse um renascimento. Então, na época, ele ainda era Saulo. Só que ele, o que aconteceu? Quando ele olhou para aquela luz e no meio daquela luz ele viu Jesus, e ele olhou e disse assim, meu Deus, era esse cara que eu estava perseguindo? Que cego que eu fui. E aí, essa cegueira espiritual que ele reconheceu nele, manifestou-se no corpo físico. E ele ficou cego por alguns dias. Aí, o que aconteceu? Ele pegou e o próprio Cristo falou para ele, olha, vai na casa do Ananias, vai lá. Vai lá. Você não veio aqui para ir na casa dele? Vai lá. Aí Jesus se manifesta na casa de Ananias e fala assim, ó, Ananias, é o seguinte, tem um cara que vai vir aqui te procurar, você recebe ele, tá? Recebe, trata ele com amor. Quem é? Ah, é um tal de Saulo de Tarso. Ele disse, peraí, mestre, mas peraí. Esse tal de Saulo aí não é um cara que tô falando por aí, que ele tá me procurando, que ele quer me matar. Ele disse, é esse mesmo. Ele disse, mestre, pô, não. Confia, fica frio que eu sei o que eu tô fazendo. Quando chegou lá, Ananias recebeu, que aí, imagina, o grande Saulo de Tarso, né? O grande gênio, chegando, amparado pelos servos na casa de Ananias. Ananias era o idoso, recebeu, deitou o cara, né? Tal. Começou a conversar com ele sobre Jesus, contou quem era Jesus e foi falando. Mas ali Paulo já estava manso, entendeu? Já estava manso. E foi contando e chegou querendo saber quem era esse tal de Jesus. Ele chegou lá querendo saber, ó, me conta quem é esse cara, porque o que eu vi ali não é desse mundo. Aí, literalmente. Aí ele começou a contar e tal, e aplicava a paz, pronto, passou a cegueira. Por quê? Porque no momento em que espiritualmente ele recobrou a visão, fisicamente ele recobrou a visão, né? Então, Leopoldina, seu amor. Então, gente, essa que é a questão aqui. Se nós pararmos para ver, a história do cristianismo, ela foi assim meio que desbravada por rebeldes. Rebeldes chegaram, bateram o pé, não sei o quê, e a vontade deles é que tinha que prevalecer. E Jesus venceu a todos eles,
sem levantar uma arma para ninguém. Simplesmente pela doçura, pela coerência, pelas promessas que ele nunca quebrou, né? Então é isso. Então vamos pensar nisso, nessa fala de Jesus, que quando a família veio, porque a família pensou assim, esse cara, meu Deus, Jesus está doido. Eles temiam pela vida dele. Verdade seja dita, eles temiam, eles tinham muito medo do que podia acontecer com ele, porque eles sabiam como é que era a coisa, entendeu? Então eles sabiam que o Sinédrio se cismando com a cara dele, que eles iam fazer alguma coisa. Então eles tinham medo. Então eles queriam pegar ele à força, achando que ele estava biruta, pegar ele, não, se precisar eu levo ele na marra, levo para casa. Só que ele chegou lá e falou assim, não, peraí, gente, a minha família não são só vocês, a minha família é todo mundo que está aqui. E principalmente quem faz a vontade do Pai. E aí vamos pensar nos rebeldes, que nós sabemos que ainda somos rebeldes. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu quero deixar aqui antes da gente encerrar, que eu, assim, pelo menos, é uma coisa que aquece o meu coração, porque eu me identifico, tá? E acho que vocês vão se identificar também. Que é aquela história que o pai vira para um filho e diz assim, filho, ó, tem um servicinho para fazer ali, um terreninho para capinar, uma coisa ali, vai ali, faz aquilo ali para mim. E o filho diz assim, tá pai, não, pode deixar, já vou. E não vai, né? E aí, quando depois o pai vê que o serviço não foi feito, aí ele chama o outro filho. Filho, olha ali, ó, você pode fazer aquele serviço ali pro pai, por favor? E o filho diz assim, ai pai, que saco, tu sabe que eu não gosto disso, sabe que eu não gosto de fazer isso. Ai, tu só me pede pra fazer essas coisas desagradáveis, né, e tal. Aí, e vai lá e faz. Então, às vezes, nós nos comportamos como aquele que reclama, mas vai lá e faz. Entendeu? E é isso que está sendo avaliado dentro de nós, é isso que me conforta, isso me conforma, entendeu? Porque a gente sente que assim, ó, que dentro de nós alguma coisa está se modificando, tá? Meus queridos, meus amores. Então, a gente vai marcar esse encontro, tá? Para segundas-feiras às 7h30 da noite. Se ficou bom para vocês, tá? Eu fico feliz também. Segunda-feira é o dia que para mim é legal, é tranquilo, tá? Então a gente marca para esse dia, tá bom? Porque na quarta tava muito corrido. Quarta é dia do Centro Espírita, então a gente já tem um estudo lá e tal. Então tava assim um pouquinho corridinho. E se a gente pode fazer a coisa de uma forma mais confortável, Jesus não vai se opor, né? Então, é isso. Agradeço a paciência de vocês, terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine. Você também, Rebeca, amada do meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos proteja a todos. Que Deus abençoe e proteja todas as pessoas que nesse momento a nossa mente conseguir alcançar. Todos aqueles que estiverem ligados a nós direta ou indiretamente. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas abençoe igualmente sem distinção aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja. Beijo no coração, gente. Até semana que vem.